Mateus 20. Todos encontraram? Amém? Assim diz o texto da palavra do Senhor. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesses desocupados aqui o dia todo? Responderam-lhe: por que ninguém nos contratou? Então lhes disse: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Oremos ao nosso Deus. Oremos ao nosso Deus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença nessa noite nós nos humilhamos diante de Ti. E Te agradecemos, ó Deus, porque Tu és o Deus vivo, que falas conosco na Tua palavra. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti nesta noite. Queremos dar-Te toda a honra e glória somente ao Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Fala o nosso coração, Senhor. Ó Deus, fala a alma do Teu povo, alimenta o Teu povo e dá-nos a bênção, Deus, de reconhecer a alegria que temos de pertencer ao Senhor Jesus, de estarmos engajados na Tua obra e de sermos livrados, ó Deus, das intempéries deste mundo e de uma eternidade no inferno. Dá-nos um coração agradecido. Dá-nos disposição para trabalhar na Tua vinha e usa-nos, Deus, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Fala conosco, alimenta o nosso coração, nos impacta, transforma a nossa vida e faz-nos mais parecidos com Jesus. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Meus irmãos, eu fico imaginando, se eu fosse o dono dessa terra e estivessem presentes na hora do pagamento alguns membros da Central Única de Trabalhadores, eu estaria em sérios problemas. Jornadas diferentes, salários iguais, como pode isso acontecer? Aqui nesse texto, queridos amigos e irmãos, nós encontramos o Senhor Jesus nos ensinando mais uma vez os princípios do seu reino. É por isso que a nossa série sobre parábolas tem como tema: conheça o rei, conheça o seu reino. Como cidadãos do reino de Deus, nós precisamos conhecer o Senhor Jesus e devemos conhecer os princípios do reino de Deus para abençoar a nossa vida, o nosso coração e para sermos representantes fiéis de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesse mundo. E mais uma vez, o Senhor Jesus, de maneira brilhante, porque Ele é o Rei dos pregadores,
o maior dos comunicadores. Ele lança mão dessa belíssima figura de linguagem que é a símile, pintando um belíssimo quadro diante dos nossos olhos. E ao olhar para este quadro maravilhoso, o tema dessa mensagem para nós é a seguinte: venha trabalhar na vinha. Imagine comigo, mês de setembro, época da colheita de uvas em Israel. Os grandes possuidores de terra têm já seus funcionários contratados. Mas quando chega a época da colheita da uva, eles são generosos, precisam colhê-la mais rápido e têm misericórdia daqueles que precisam trabalhar. Na cidade deste homem, as pessoas que precisam ser contratadas para a colheita vão para a praça central da cidade. Então aqueles donos de terra misericordiosos chegam ali, às vezes de madrugada ou no início da manhã, e contratam as pessoas para irem trabalhar na sua vinha. Esse senhor da vinha aqui é o nosso grande Deus. Então ele chega na praça às 5 horas da manhã, antes do dia amanhecer. Lembre-se que o dia do trabalhador judaico vai até às 6 horas, porque depois das 6 horas já é noite. Então, antes de iniciar o dia, ele vai ali, encontra alguns homens que estavam desocupados na praça e diz a eles: venham trabalhar na minha vinha, vou pagar para vocês um denário. O denário, amados irmãos, era uma moeda que era o justo salário para um dia de trabalho. De manhã eu preguei na parábola do credor incompassivo e você se lembra disso. De alguém que devia milhares de talentos e de outro que devia denários e não foi perdoado. Então, queridos irmãos e irmãs, eles foram felizes trabalhar na vinha. Mas, quando deu 9 horas, o trabalho da vinha é muito grande. Então, o senhor da vinha volta à praça e chama outros homens dizendo: venham trabalhar na minha vinha, eu vou pagar para vocês o que é justo. E eles vão. E de repente, então, ele volta ali ao meio-dia. Certo? Porque quem começou a trabalhar de manhã já está mais cansado. Então, é necessário que você tenha novos trabalhadores da vinha. E ele volta às 3 horas da tarde e faz a mesma coisa. Mas quando vai se aproximando o final da colheita, a uva tem o momento certo de ser colhida. Então, às 5 horas da tarde, ele volta à praça e vê alguns homens ali. E pergunta o seguinte: por que vocês ficaram desocupados aí o dia inteiro? Se fosse brasileiro do interior, né? Isso é a hora de você ficar vagabundando, rapaz. O que você está fazendo desocupado aqui até essa hora? E o cidadão disse: ninguém me contratou. Vamos trabalhar na minha vida. E depois então, trabalham até 6 horas da tarde. Eles chamam o seu administrador e diz o seguinte: pode pagar a eles o salário. Ele está ali com eles, o administrador vai pagar o salário. Aqueles que chegaram às 5 da tarde e trabalharam 1 hora, recebem um denário. E aí os que vieram às 3 também recebem um denário. Os que vieram meio-dia também, os que vieram às 9 da mesma maneira. Mas aqueles que chegaram cedinho de manhã disseram: esses trabalharam 1 hora, nós que trabalhamos o dia inteiro vamos ganhar mais. E de repente então, eles recebem um denário. E começam a reclamar: não é justo uma coisa como essa? Esses cidadãos aí que chegaram por último trabalharam somente 1 hora e nós trabalhamos o dia inteiro, aguentamos o calor do sol. Setembro em Israel é quente. Você está no meio de uma colheita, não é fácil. Nós sofremos o dia inteiro e de repente a gente ganha o mesmo salário. Isso é um absurdo. E aí, o dono da propriedade que está ali diz o seguinte: amigo, o que eu combinei com você? Um denário, não foi? Toma o seu denário e vai embora. Se eu quero dar um denário para esse que veio por último, eu quero ser generoso. O que você tem a ver com isso? Porventura, eu não posso fazer o que eu quero do que é meu? Então, o Senhor diz o seguinte: são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nossa parábola nos dá o tema nessa noite: venha trabalhar na vinha.
Todos nós somos chamados para trabalhar na vinha do Senhor Jesus, que é o seu reino e é a sua igreja. E você que ouve essa mensagem nesta noite está sendo convocado para fazer parte da igreja de Cristo Jesus e para fazer parte do reino de Deus. Venha trabalhar na vinha. Mas o que eu preciso aprender para trabalhar na vinha, pastor? Em primeiro lugar, você precisa aprender que na vinha do Senhor Jesus, o salário é o mesmo. Na vinha do Senhor Jesus, o salário é o mesmo. Meus queridos amigos e irmãos, esse senhor da vinha não precisava chamar as pessoas para trabalhar. Ele já tinha o seu administrador e os seus próprios funcionários. A ideia da parábola é que ele convida para demonstrar o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Então, é um privilégio imenso estar ali. Então, quando ele chega, ele paga os da última hora um denário, e aos da primeira hora um denário. Talvez você me diga, mas pastor, isso é injusto. O próprio senhor da parábola já disse que não é injusto, porque se ele combinou um denário com os que vieram de manhã, e quer dar um denário para os que vieram à tarde, isso não é injusto. Mas Jesus está ensinando aqui um princípio, amado amigo e irmão, que quebra com todo o legalismo dos fariseus. Ele está ensinando para mim e para você, que a salvação não depende do nosso desempenho, mas do reino de Deus, a salvação é pela graça. Todos, amados amigos e irmãos, recebem o mesmo salário. Todos nós que estamos em Cristo Jesus recebemos a mesma salvação. Seja você alguém que veio para a igreja sendo batizado quando ainda era um bebê, ou você sendo alguém que se converte com 80 anos, faltando poucos dias para a sua morte, o salário é o mesmo. A salvação de Cristo Jesus é uma só, para aquele que começou cedinho no trabalho do Senhor e para aquele que foi convertido já no final da sua vida. Na vinha do Senhor, o salário é o mesmo, e o salário é graça. Sabe por quê, amados irmãos? Porque nós não merecemos nada de Deus. Se Deus fosse nos tratar conforme os nossos atos merecem, Ele nos daria a sua ira. Uma vez eu ouvi um pregador no Brasil, um pregador famoso, dizendo assim: Senhor, aqui quem está falando contigo é o teu servo fulano de tal. Eu falei: ô miserável, não sabe de nada. Se Deus for tratar ele porque ele é fulano de tal, ele vai arder no fogo do inferno. É por isso que nós terminamos orando em nome de Jesus. Você não ora no seu nome, você não tem autoridade. A Bíblia diz que as suas melhores obras não passam de trapos de imundícia. Aquilo que você faz de melhor é repugnante aos olhos de Deus, porque tudo aquilo que nós fazemos é manchado pelo pecado. Então, meu querido amigo e irmão, seja você regenerado desde a sua mais tenra idade, ou seja você alguém convertido no final da sua vida, na vinha do Senhor, o salário é a graça, é a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. É por isso que Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém tem do que se gloriar. Deus resolveu dar-nos o maior de todos os presentes, que é a salvação pela graça mediante a fé na obra de seu Filho, nosso grande Redentor, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Na vinha do Senhor, o salário é o mesmo, é a salvação pela graça. Esteja atento e agradeça a Deus se você recebeu essa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a mensagem continua para mim e para você: venha trabalhar na vinha. Aprenda bem que na vinha do Senhor o salário é o mesmo. Mas na vinha do Senhor, o privilégio é estar presente. Na vinha do Senhor, o privilégio é estar presente. Venha trabalhar na vinha. Na vinha do Senhor, o privilégio é estar presente. Querido amigo e irmão, aqueles que foram chamados logo de manhã, não ficaram entregues a uma vida de vagabundice, ou perdendo o seu tempo. Eles já estiveram na presença do Senhor da vinha, e na obra do Senhor desde muito cedo. Outros chegam às 9 da manhã, talvez na sua adolescência. Outros chegam no meio-dia, já na metade da sua vida adulta. Outros chegam já
nas 5 horas da tarde, quando já está terminando o dia da sua existência, mas o privilégio meu e seu é estar na vinha. É melhor estar na vinha do que estar vagabundando na praça. É melhor estar na vinha do que estar perdendo o seu tempo. É melhor estar na vinha do que perder a sua vida. O privilégio é estar na vinha. Se você creu em Cristo Jesus, está na presença de Jesus e serve ao Senhor na igreja de Jesus, saiba que você é a pessoa mais bem-aventurada da terra. Eu me lembro muito bem daquela ilustração de John Stott, que eu acho maravilhosa, quando ele diz que a igreja de Cristo Jesus parece a arca de Noé. Você imagina a arca de Noé? Ela levou provavelmente uns 100 anos para ser construída, e ela era gigantesca. Provavelmente as ruínas da arca estão sobre o monte Ararat, onde fica o Irã nos dias de hoje. E aquela arca recebeu um casal de cada espécie da terra. Imagine como é que era aquela arca. De repente, de manhã, você estava dormindo, às 5h30, 6 horas da manhã, e o elefante toca a sua corneta e você fala, misericórdia. Aí você passa perto do quarto do porco e o cheiro é ruim toda a vida. A coisa é complicada. E de repente os cachorros latindo de tiro, meu irmão. E aí você queria estar na sua privacidade e chegava a dona girafa lá com o seu pescoço e te olhava assim. Ah, meu querido amigo e irmão, devia ser o sério problema. Mas o Stott disse que dentro da arca todos estão salvos, fora da arca todos estão mortos. Dentro da arca todos estão salvos, fora da arca todos estão mortos. É um privilégio estar na arca, porque quem está fora da arca, que é a igreja de Cristo Jesus, não vai desfrutar da eternidade na presença de Deus Pai. Você está na vinha, louve a Deus por isso. Você faz parte da vinha do Senhor Jesus. Certa vez eu ouvi um teólogo precioso, pelo qual eu tenho muito carinho, contar que quando ele era um jovem, antes de ir ao seminário, ele na cidade em que morava serviu no exército. E ele tinha seu nome de guerra, e o seu sargento era um homem ímpio, e zombava dele todo dia, e dizia, vou inventar um nome para ele aqui, Francisco, você leu sua Bíblia hoje, Francisco? Qual o versículo de hoje? Francisco, passaram as meninas bonitas ali, mas você é crente, não pode namorar, né, Francisco? Francisco, todo mundo vai tomar uma cervejinha, mas você é crente, não bebe, né, Francisco? E ele zoava com a cara daquele moço o tempo todo, e xingava palavrão, e o moço ficava ali humilhado e orando pelo seu sargento. Aquele moço terminou o seu serviço no exército, foi para o seminário, fez outra faculdade, se tornou um professor de seminário, um teólogo precioso. Quando ele estava, certo dia, atravessando uma ponte na sua cidade, ele viu o seu antigo sargento. Ele falou assim, não, misericórdia, eu vou me encontrar com esse homem de novo. E o sargento lá do meio, Francisco, você está aqui. E o sargento se aproxima dele e disse o seguinte, Francisco, eu quero lhe dizer que eu queria pedir você perdão porque eu zombei de você todo aquele tempo. Porque hoje eu sou um crente, Francisco. Eu creio em Cristo Jesus. Eu sou um salvo. Eu faço parte do povo de Deus. E agora, lá num bairro da periferia, eu estou construindo uma igreja com todo o recurso que eu tenho, guardado, fruto da minha aposentadoria. E eu sou o homem mais feliz do mundo. E eu queria dizer uma coisa para você, Francisco. A única coisa que me entristece na minha vida é que eu me converti depois de velho. Eu poderia ter evitado tantos pecados, tanta sujeira, tanta coisa errada na minha vida, se eu tivesse entrado na vinha do Senhor logo cedo. Louvado seja Deus porque hoje eu sou de Jesus. Mas se eu pudesse escolher, eu tinha começado a trabalhar na vinha logo de manhã. Louvado seja Deus.
Talvez, meu irmão, você fica aí na sua, às vezes entristecido, dizendo: eu estou na igreja há tanto tempo, e de repente chegou alguém novo, e esse alguém novo que chegou está fazendo isso, está fazendo aquilo outro, e você fala assim: meu Deus, parece que não dão valor para os mais velhos que aqui estão. Não, meu querido amigo, irmão, talvez aquele que chegou não teve a oportunidade de servir a vida inteira como você teve, e agora ele quer doar tudo. Sinta-se um privilegiado, porque você está na vinha do Senhor desde menino. É um privilégio estar na vinha. O privilégio é estar na presença do Senhor. Louve a Deus. Se você ouve o Evangelho desde menino, você é confrontado pela palavra, é quebrantado pelo Senhor e tem sido moldado à imagem de Cristo Jesus. É um privilégio imenso estar na presença de Jesus e viver em comunhão com Ele todos os dias da sua vida. Não reclame, não murmure, mas agradeça a Deus se você está hoje em Cristo Jesus. É graça do Senhor em sua vida. Mova-se, venha trabalhar na vinha. A palavra do Senhor diz: venha trabalhar na vinha. Na vinha do Senhor o salário é o mesmo. Na vinha do Senhor o privilégio é estar presente. Mas não fique aí parado. Mova-se, minha irmã. Venha trabalhar na vinha. Na vinha do Senhor não há lugar para a inveja. Na vinha do Senhor não há lugar para a inveja. O nosso texto nos diz, amados amigos e irmãos, a partir do versículo de número 9 até o versículo 16, vamos ler responsivamente esse texto. 9 a 16. Vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles um denário. Vocês o descem. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. Vocês o 12. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Na vinha do Senhor não há lugar para a inveja. Quando você entende que você já recebeu a maior de todas as bênçãos, que é a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, que das mãos do Senhor Jesus nunca ninguém jamais poderá arrebatar você. Quando você entende que o maior privilégio é ser filho de Deus e fazer parte do povo de Deus, estar no meio da família de Deus, então na sua vida não pode haver lugar para inveja, porque você já recebeu a maior de todas as bênçãos. Não existe beleza que se compare neste mundo a beleza da glória de Deus revelada na face de Cristo, que você pode contemplar com os olhos da sua fé, porque você creu em Cristo Jesus e foi salvo pela graça mediante a fé. Não existe casa bela, jardim belo, lugar belo, pessoa bela, talento glorioso que você precisa invejar, porque você já é a pessoa mais abençoada da terra. Se você é invejoso e se descrente, é porque você não entendeu o tamanho da salvação que recebeu. Nada é tão glorioso, nada é tão importante, nada é tão maravilhoso como essa salvação que nós temos. Nada, nenhum desempenho humano, nenhum talento, nenhum dom por glorioso que seja, se compara ao privilégio de ser um filho amado de Deus, escolhido soberanamente pelo Senhor, salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Você é a pessoa mais abençoada da terra.
É por isso que o Senhor da parábola dá uma tremenda lição naquele que reclamou que os que chegaram na hora 1/10 receberam o mesmo salário do que aqueles que começaram logo às 6 da manhã. Ele diz: eu não combinei com você 1 denário. Eu não estou cumprindo a promessa que eu fiz para você. Você vai achar ruim porque eu sou generoso. O invejoso, amado amigo e irmão, é aquele que não reconhece a bondade de Deus. O invejoso é aquele que se ofende com a generosidade de Deus, porque toda bênção vem lá do alto. E se Deus abençoa alguém, amado irmão, é por pura graça, porque ninguém merece a bênção de Deus. Então, se você é um abençoado de Deus e vê Deus derramando bênção sobre outros abençoados, você deve se regozijar por isso, porque você já recebeu a maior de todas as bênçãos, e você é generoso como filho de Deus, e deseja, porque você é moldado à imagem de Cristo Jesus, que todos sejam tão abençoados como você é. Então não há lugar para inveja na sua vida. Quem nos demonstra muito bem é o grande profeta do Messias, João Batista. O texto que o nosso presbítero João Francisco leu no início do culto nesta noite é muito propício para ilustrar o que eu estou explicando a vocês aqui. João, amados irmãos, começou a pregar no deserto da Judéia. João é um menino com uma história especial. Quando ele estava no ventre da sua mãe, meu amigo, meu irmão, ele recebeu a visita da mãe de Jesus e ele saltou no ventre de sua mãe. Ele foi profetizado pelo anjo Gabriel. Ele seria o profeta do Messias. No início da juventude, provavelmente seu pai e sua mãe morreram, porque já eram bem velhinhos quando tiveram. E ele começa a viver no deserto da Judéia. Ele tem uma grande roupa de pelo de camelo e um grande cinturão de couro. Todo mundo olha para ele e lembra do profeta Elias. E ele começa a pregar, amado irmão, no deserto da Judéia. E Deus o tem usado com uma pregação tão contundente que saem ao seu encontro pessoas de toda a província da Judéia, de toda a província que está ao redor do Jordão e da própria cidade de Jerusalém. E porque ele confronta os pecadores dizendo a eles: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então as pessoas que se arrependem dos seus pecados são batizadas para a purificação de pecados. Mas ele diz, amado amigo e irmão, que depois dele virá alguém do qual ele não é digno sequer de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele disse: eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando ele está batizando no Rio Jordão, então um dia vem o Senhor Jesus e o Espírito Santo diz para ele que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. E ele diz: Senhor, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. E Jesus diz a ele: João, façamos assim, porque nós temos que cumprir a justiça, fazer a vontade do Pai. E quando João batiza Jesus, é a ordenação de Jesus, os céus se abrem, Jesus está em oração, o Espírito vem em forma corpórea de pomba e você ouve a voz do Pai, mais poderosa que um trovão, dizendo: este é o meu Filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. Depois deste momento, amados irmãos e irmãs, alguns discípulos de João começam a seguir o Senhor Jesus. O próprio Pedro e Tiago, André e João eram discípulos de João Batista, e o deixam e começam a seguir a Jesus. E de repente Jesus e os seus discípulos estão batizando em Enom, perto de Salim, e agora as multidões não procuram mais João Batista, elas vão atrás do Senhor Jesus. Então um judeu, amado irmão, que queria zombar da cara de um discípulo de João, começou a dizer para ele o seguinte: está vendo aí, seu pastor era um pregador abençoado, todo mundo vinha nessa igreja, agora que aquele outro lá que ele batizou, o profeta Jesus, está por aí, ninguém está escutando mais esse pastor dizer: já era. O discípulo de João ficou bravo, amado irmão. Como a gente fala lá no interior de Minas, ficou enfesado. E aí então, ele foi, então, querido amigo e irmão, junto com o judeu, falar com João: mestre, aquele que tu batizaste da lei do Jordão, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Como é que o senhor vai deixar uma coisa dessa? João responde: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Eu já vos disse que eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado para ser o seu precursor. Quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, quando ouve a voz do noivo, muito se regozija. Essa alegria já está transbordando dentro de mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. João não tem
inveja de Jesus. Ele reconhece que toda bênção vem de Deus. Ele reconhece o seu próprio chamado. Ele não é o Cristo, é o precursor. Ele sabe o seu lugar. Ele se alegra com o sucesso do ministério de Jesus. Porque o objetivo da vida de João não é viver para a sua própria glória, mas é dar toda a glória ao Senhor Jesus. Quando eu e você, irmãos, entendemos que toda dádiva vem lá do alto, que nós somos amados e eleitos desde antes da fundação do mundo, que Deus mandou o Filho eterno dele morrer na cruz em nosso lugar. Deus se fez homem sem deixar de ser Deus, e Cristo Jesus paga a nossa dívida na cruz. Quando entendemos que Ele ressuscitou, e o Espírito Santo trouxe essa salvação maravilhosa para o nosso coração, quando nos fez nascer de novo, e nos deu o dom da fé para crermos em Jesus. Irmãos, nós somos as pessoas mais abençoadas da terra. Nós não vamos ficar com dor de cotovelo dos nossos irmãos, mas nós vamos nos alegrar quando virmos a bênção de Deus caindo sobre a vida dos nossos irmãos, porque todo dom perfeito e toda dádiva vem lá do alto, do Pai das luzes, como já dizia Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Não seja um invejoso. Se você é um invejoso, você não está reconhecendo o tamanho da salvação que recebeu. Se você é um invejoso, você está se ofendendo com a generosidade do seu Deus. E você não está demonstrando que está sendo moldado a Cristo Jesus, que tem o coração mais generoso que existe. Nós, amados irmãos, que somos de Jesus, deveríamos ser as pessoas mais generosas que existem. Um crente não pode ser murrinha, um crente não pode ser tacanho. Ele recebeu de graça uma salvação eterna. Não há argumentos para a murrinhagem dele. Tem que ser um salto existencial muito grande. Todos nós temos que ter um coração generoso, com a nossa vida, com os nossos recursos, porque nós servimos a um Deus de generosidade. E a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Quando uma pessoa é generosa, nós não fazemos isso por interesse, porque não cremos em teologia da prosperidade. Mas quando uma pessoa é generosa, porque Deus é o mais generoso dos generosos, Ele promete que vai abençoar quem é generoso, para que essa generosidade continue a ser exercida para a glória e para a honra do nome do Senhor. Então, que no lugar de ser invejoso, Deus te dê a bênção de ser generoso, para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus. Venha trabalhar na vinha. Você está desocupado até esse momento? Se você morresse hoje, iria para o céu ou para o inferno? Se você morresse hoje e perguntasse para Deus, chegando na porta do céu, e Deus, eu posso entrar no seu céu? E Deus te respondesse, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Se você disser, eu ajudei a velhinha a atravessar a rua, está errado, não entra no céu. Eu fui à igreja tantas vezes, não entra no céu. Ninguém entra no céu pelos seus próprios méritos. Só entra no céu pela graça aquele que creu em Cristo Jesus. Venha trabalhar na vinha. Se você crê em Jesus, você está na vinha e é membro da igreja de Cristo Jesus, é cidadão do reino de Deus. Venha trabalhar na vinha. Na vinha do Senhor, o salário é o mesmo. Por isso Jesus conclui dizendo, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muita gente é chamada por essa mensagem, mas só bendiz a Deus na vinha quem foi escolhido na eternidade. Venha para a vinha do Senhor, você vai receber o salário da salvação pela graça mediante a fé. Venha para a vinha do Senhor, vai ser o maior privilégio da sua vida fazer parte do povo de Deus a vida inteira. O maior privilégio é estar na vinha do Senhor. Venha para a vinha do Senhor e você não terá um coração invejoso, mas terá um coração grato pela grande salvação que recebeu e se regozijará pelo privilégio que tem de fazer parte do povo de Deus.
Eu quero concluir, amados irmãos e irmãs, com uma história que eu contei aqui na Unida no ano que eu cheguei. Eu fui missionário no Chile, 7 anos, para quem não sabe. E essa semana, lá em casa, um dia tarde da noite, quando as crianças já estavam para dormir, eu liguei a televisão, minha querida sentada do meu lado, e nós fomos ver alguns documentários. Vimos um documentário sobre o Chile. O coração apertou, tantas boas lembranças. E eu me lembro de um dia que eu fui convidado por um amado presbítero para ir num restaurante de um amigo dele, restaurante muito elegante, que ficava em Vinha del Mar, em cima de uma pedra, de um grande recife, rodeado pelo mar em volta, e só por uma pequena passagem você chegava ali. Era um dos restaurantes mais elegantes de Vinha del Mar. Quem costumava comer ali era Marcelo Ríos, El Chino Ríos, famoso tenista chileno. E o dono do restaurante era colega de universidade do meu presbítero. E ele se dizia ateu. E nós sentamos para conversar. Imagine um pastor brasileiro no restaurante de um ateu. Como não deve ter sido aquela experiência? E ele, muito educado, o chileno sabe ser educado quando deseja. E nos recebeu muito bem. E nós conversávamos, e é inevitável que quando você encontra com um ateu, o assunto principal da conversa seja Deus. Porque o que define a sua vida é o relacionamento com o seu Deus. E o que define o ateu é que ele tem ira contra o seu Deus. E nós começamos a conversar, num ambiente de muita tranquilidade, num tom amistoso. E ele dizia, pastor, eu não acredito muito no homem lá de cima, não. Ele dizendo que não acredita, mas no fundo acreditava, né? E eu perguntei para ele, rapaz, é mesmo? Eu falei, você teve alguma frustração? Ele, não quero falar sobre isso não, pastor. Mas eu falei, mas vamos conversar aqui, porque você acredita que Deus não existe, eu acredito que Ele existe. Então eu queria fazer só uma pergunta para você. Se Deus não existir, como é que é a sua vida e a minha vida? Ele falou assim, pastor, minha vida é maravilhosa. Eu vivi na gandaia a vida inteira, saí com quantas mulheres eu quis, curto a minha vida, faço o que eu quero e tenho prazer nesse mundo. Eu falei para ele, a minha vida também é boa. Eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo, eu sou bem casado, tenho uma esposa que eu amo, eu faço o trabalho que quero e sou tremendamente feliz. Mas eu perguntei para ele, mas se Deus existir? Ele virou para mim e falou assim, pastor, se Deus existir, eu estou acabado. Eu estou perdido. Eu não tenho esperança alguma. E eu pude dizer a ele, meu querido, Deus existe. E por causa do seu pecado, Ele te amou tanto que mandou Jesus para morrer na cruz por você. Você não gostaria de receber a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador? Ele falou, reverendo, me dá licença ali que eu tenho que atender outra mesa. Mas querido amigo e irmão, Deus existe. E você está na vinha dEle. Você recebeu o maior salário. Você não pode ter inveja reinando no seu coração. Seja grato. Pastor, que implicações essa mensagem tem para mim? Se você é salvo, seja uma pessoa imensamente agradecida, porque Deus te amou e mandou o único filho dele morrer na cruz no seu lugar. Seja agradecido. Em segundo lugar, seja generoso, porque você foi objeto da generosidade de Deus. Não se espera outra coisa de você, senão uma atitude generosa. Em terceiro lugar, se arrependa dos seus pecados e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para te salvar. E aí então, você ingressará na vinha do Senhor, terá o privilégio de estar nela sempre, receberá o salário da salvação pela graça mediante a fé. E não será um invejoso, mas se regozijará com as bênçãos que Deus derrama sobre os seus irmãos. O que você vai fazer depois dessa mensagem? Não fique sentado na praça, não perca a sua vida. Levante-se, creia em Jesus, venha para a vinha. E você será a pessoa mais abençoada da terra. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus.
Amém.